Depois que eu saí lá da experiência que eu tava, onde eu tava, quando eu já tava voltando, meu corpo descendo, ele parou dentro da igreja. E dentro da igreja tinha uma velhinha segurando uma lamparina e ela corria abaixada assim, de cabeça curvada, por trás daquelas salas, ao redor das salas lá. Ela saia correndo assim, ela passava por dentro das paredes, ela saia correndo assim, ó. Só que dentro daquela lamparina assim, ó, ela segurava assim, ó, com uma lamparina. Ela jogava alguma coisa naquela lamparina, mas eu só via uma lamparina, não via nada. Ela pegava uma coisa, ficava assim, ela saía rindo, ela corria pro lado e pro outro. Quando ia alguém pra perto ali, pra onde ela tá, ela saía dali e corria para outro lado da igreja, só que só pelo redor, ela não se aproximava. E ela segurando aquilo, ela só ficava jogando assim, ó. E ela era uma velhinha baixinha, assim, de cabelo branco, só que ela era muito astuta. E ela só ficava jogando aquilo. E na hora que eu apareci lá, o anjo que tava comigo era o Miguel e tinha um serafim. E ele me designou até aquele local e ele falava que ele falava assim, tá vendo? Eu falava que sim. Não vou conseguir falar da maneira certinha como ele falou, né? Que a maneira que ele falou é totalmente diferente da nossa, é uma educação diferente, é uma forma de se expressar diferente. E eu vou falar basicamente, né? E ele falava mais ou menos isso. Tá vendo? Tá prestando atenção? Essa é a sua hora, ele falava assim. Essa é a sua hora de usar as armaduras que o pai te deu, algo assim, basicamente isso. Não foi dessa forma, mas foi algo assim. E naquele momento eu olhei pra mim, foi muito rápido, porque aquela luz me cobriu e sumiu. Foi muito rápido, aquela luz só me iluminou assim, muito rápido. Quando aquela luz saiu, eu já olhei pra mim, eu já tava com as minhas armaduras, muito linda a armadura. E eu já usei ela uma vez. E dentro dela já apareceu as minhas duas espadas aqui atrás. E eu tinha um livro, esse que era engraçado. Esse livro uma vez eu ganhei há muito tempo atrás. Eu nem me recordava. E dentro desse livro, quando eu abria ele, conforme a necessidade da guerra, o que havia de necessário naquele momento saía de dentro daquele livro. Se fosse necessário uma espada, só um exemplo, não que isso aconteceu, só um exemplo, se eu tivesse que perder a minha espada de cair, alguma coisa do tipo, e fosse necessário uma outra espada, daquele livro saía. Eu não sei explicar como funciona isso, é coisa de outro nível. E naquele momento, aquele livro estava na minha mão. No momento da guerra ele apareceu na minha mão. E na hora da guerra que ela estava correndo, veio na minha mente muito rápido. Eu imaginava uma forma de tirar aquilo da mão dela, que ela estava jogando em outro. Na hora que eu imaginei, foi muito rápido que apareceu de dentro daquela Bíblia um ganchinho. Só que aquele ganchinho eu jogava ele já ia certo, ele já ia guiado. É como se aquele ganchinho ele fosse já, não sei imaginar, como ele tivesse pensamento. E na hora que saiu dela, eu só imaginei ele já foi. E aí eu olhava até pro anjo naquela hora muito rápido, assim, nervoso. E foi a hora que eu puxava. Quando eu puxei, ela olhou pra mim e me viu. E foi a hora que ela se transformou, não naquela senhorinha que ela tava, mas ela se transformou em uma mulher também com armadura. Só que a armadura dela era uma armadura de trevas diferente, algo eu não sei explicar. E ela vinha com tipo uma foice, sabe? Não era uma espada, não, era tipo uma foice. E foi a hora que eu guerreei com ela. E ela comigo, por algum momento eu pensei que cheguei a pensar que ia perder aquela guerra. Mas, graças ao nosso bom Deus e o anjo que estava comigo, a gente venceu aquela guerra. E eu pensei que o anjo ia me recolher. Quando eu olhei para trás, havia um senhor em cima de um cavalo, e era barbudo. Ele era barbudo e ele usava um chapéu preto redondinho assim. E ele tava com uma roupa tipo como se fosse um paletó preto, mas só que a parte do casaquinho do paletó, eu não sei como é que fala, é blazer? Era tipo uma casaca de couro assim, preta, bem forte, parecia aquele motoqueiro. Ele em cima desse cavalo. E ele chegava até mim e ele se apresentava como Apolo. Ele não chegou a me bater nem nada, ele se apresentava como Apolo. E ele falava que aquele lugar não era pra mim, que ele iria me exterminar se eu não saísse daquele momento ali. E foi a hora que o anjo desceu e falou que quem era ele para ter autoridade para dirigir a palavra que ele dirigiu. E como eu falei, eu não consigo falar igualmente o anjo falou, mas ele falou basicamente isso. E foi a hora que ele desceu do cavalo e ele foi querer bater de frente com o anjo. E foi uma das primeiras vezes, das primeiras não, já vi algumas outras vezes, mas foram poucas, que eu vi Miguel guerrear. E na hora que Miguel começou a guerrear, não dá pra ver os movimentos que ele faz, não dá pra ver como ele começa a brilhar.
começa a brilhar tão forte que eu não consigo enxergar o que o Miguel tá fazendo. É uma luz tão forte que eu não sei nem o que tá acontecendo. Mas na hora que aquela luz sumiu, só deu pra ver ele jogado no chão. E depois que ele caiu no chão, em questão de segundos, aquilo virou uma fumaça. Tanto o cavalo quanto ele virou uma fumaça. E sumiram. E foi a hora que eu voltei. E essa foi a guerra. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino. Quero começar a comentar acerca dessa experiência com uma palavra. Números capítulo 23, versículo 23, que diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Amém, amados irmãos? Ou seja, traduzindo, né, apóstola? Contra o povo de Deus não há encantamento, não há feitiçaria, não há bruxaria. Irmãos, essa experiência do jovem Filipe, né, ele tinha acabado de sair de uma experiência e ele já entrou nessa experiência aí, sabe, irmãos? E quando nós buscamos a face do Senhor, não tem jeito, sabe? O inimigo, ele se levanta, o mal se levanta, né? Os demônios, eles mandam bruxos, eles mandam feiticeiros. E desde a minha adolescência eu sempre passei por esse tipo de guerra espiritual, né? De enfrentar principados, potestades. E quando entramos na doutrina, né? Quando começamos a receber dons, começamos a nos deparar com essa situação, né? De feiticeiros, situações de macumbeiros, situações de pessoas que têm sido enviadas para nos atrapalhar, né? Para interferir na obra do Senhor. Mas o Senhor tem levantado uma geração, tem levantado guerreiros, tem levantado soldados, não é isso, apóstolo? Para combater o mal, não é isso? É isso, aleluia, glória a Deus, é isso, né? A gente se alegra no Senhor, com os feitos do Senhor, né? E com aquilo que o Senhor faz, né, irmãos? Nós somos uma igreja de guerra, uma igreja de oração, e a gente estava ali reunido em oração, sempre que nos unimos para orar pela igreja, pelo povo, pela nação, né? O Senhor se revela, o Senhor se manifesta, o Senhor usa os irmãos nos dons para combater o mal, porque é para isso que é os dons do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para a libertação de outros, para a salvação de outros. Não faria sentido, né, termos pessoas arrebatadas, ter experiência sobrenatural se não fosse para a libertação, se não fosse para a salvação, se não fosse para a vitória, para a conquista do seu povo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então a gente vê que é um nível de guerra que está muito alto, e o próprio Senhor tem nos ensinado a lutar, o Senhor tem nos ensinado a vencer, e usa os seus soldados também aqui, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de autoridade para combater o mal. Então, para nós, assim, é a palavra do Senhor se cumprindo dia por dia na vida daqueles que amam a presença de Deus, que se entregam para viver o propósito, né? Então, foi uma experiência muito forte de batalha, realmente tem muito... Quantas obras são feitas diariamente para destruir um ministério, para destruir uma igreja, para destruir um povo, e o Senhor sempre está enviando o seu recurso, né? Usa seus servos, usa os anjos do Senhor também para combater o mal, para que o propósito do Senhor no povo e uma igreja se cumpra, né? E nós nos alegramos de ver o cuidado do Senhor nos detalhes para com sua obra e para com seus servos, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém, apóstolo? Amém. Então, se você é um guerreiro, uma guerreira na batalha espiritual, se você entrou nessa guerra, se você entende essa guerra, espero que essa experiência, né, tenha edificado a sua vida, né? Eu fui tocado pelo Senhor após essa experiência, né? Com certeza vai edificar alguém, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa experiência. Que o Senhor continue, Pai, abençoando os teus filhos, Senhor, levantando guerreiros de oração, guerreiros, Pai, que clamam, que se consagram. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que há uma guerra no submundo, Pai, há uma guerra no reino espiritual, Senhor, e o Senhor é maior do que qualquer coisa. A tua palavra fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Então, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu poder, e continua nos ensinando, Senhor, a guerrear, continua nos ensinando, meu Pai querido, amado, a te servir, amém, Senhor, com qualidade, com ousadia, com coragem, Pai, principalmente com amor ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Que Deus abençoe a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do